Todos aqueles que creem em Deus sabem da importância que tem a fé. Ter fé é muito importante. A salvação se dá por graça, mas se recebe por fé. Isto quer dizer que sem fé você não pode ser salvo e tampouco receber as grandes bênçãos do Senhor. A vitória está na fé. Os próprios discípulos escutaram ao Mestre Jesus dizer: a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Quando os discípulos ouviram isto, disse ao Senhor: Senhor, aumente a nossa fé. Todos almejamos o mesmo, em sempre ter fé e jamais perdê-la. Mas há um elemento que muitas das vezes não permite que a fé aumente. Muitos têm desejado ter esta fé que move os montes, mas não têm conseguido crescer em esta fé, porque está faltando algo muito, mas muito importante para crer. Em Lucas capítulo 24, versículo 13, há uma passagem muito interessante que nos mostra uma das situações mais lamentáveis no caminhar do homem com o Senhor. Nos diz exatamente assim: e eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não os viram. E eles disse: o nércio é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus tinha feito uma grande promessa
aos seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia. Muitos creram, mas muitos não creram na profecia. Meus queridos, você pode estar na presença do Deus Todo-Poderoso, mas esta presença pode vir a não ter efeito nenhum em sua vida. Tu pode caminhar com o Senhor, tu pode estar na presença do Senhor, tu pode estar lado a lado, passo a passo com o Rei da Glória e não vai sentir nada e tampouco vai a receber nada. Porque esta passagem nos mostra que assim mesmo estava caminhando estes discípulos. Deus estava lado a lado com eles. O Senhor caminhava junto a eles, mas eles não sentiam nada. Não sentiam este poder, esta manifestação da presença de Deus. Hoje vemos que muitas igrejas estão cheias de pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas não vivem e nem sentem o sobrenatural do poder e da manifestação do Senhor. As igrejas estão cheias de pessoas tristes que o buscam uma e outra vez, mas não se vê nada. Estão amargadas, destruídas e em derrotas. Vão uma e outra vez, escutam a falar de Jesus, do seu poder, dos seus milagres, mas muito nas igrejas não estão vivendo e sentindo este poder e estes milagres. O problema não está em Deus, o problema está em como você está na presença de Deus. O problema não está na luz. O que passa é que quando há pessoas cegas, a luz não afeta e não ilumina. Estão cegas, não podem ver e sentir a luz. Em João capítulo 1, versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e ninguém o conheceu. Aqui diz: o Senhor estava no mundo, mas esta presença não afetou e não impactou a nada, porque estes não creu no Senhor. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. O que o Senhor está nos mostrando é que Ele mesmo veio em toda a sua glória e poder, e alguns receberam dele e outros não. A luz impacta alguns e a outros não. É por isso que vemos muitos viver na letra da Escritura e dizer que o Evangelho não é real e que é um mito. Porque estão cegas, não vivem à luz da revelação do poder do Evangelho. O Evangelho é vida, iluminação e entendimento para os que o crê. Há pessoas que vivem nas rotinas das igrejas, entram e saem da mesma forma. Vivem tristes, amargadas e derrotadas, porque estão completamente cegas. O problema não está na luz, em esta presença incondicional de Jesus. Está na pessoa que está na presença da luz. Estes discípulos caminhavam com Jesus, mas a presença e o poder de Jesus não os afetou em nada, não os impactou. Estavam tristes, derrotados e amargados. Sabe por que eles estavam assim, em este grau de derrota e amargura? Porque seu entendimento estava cego. O que é o entendimento? É sua maneira de processar o que vê. As pessoas que têm seu entendimento escurecido não podem ver a luz.
uma pessoa que está cega não se pode ver a luz. Jesus tinha feito uma promessa que no terceiro dia ressuscitaria. Há duas classes de pessoas: as que têm seu entendimento escurecido e as que têm seu entendimento iluminado. Os que têm seu entendimento escurecido, escuro, vive em temor, sem esperança, mas os que têm seu entendimento iluminado dão glória a Deus. São os que confiam e escutam a voz de Deus e sentem sua presença. As pessoas que têm seu entendimento escurecido podem caminhar lado a lado com o Senhor, mas nunca vão sentir esta presença e este poder. São pessoas sem fé e sem esperança e que vivem em temor por tudo. Sem embargo, os que têm seu entendimento iluminado vivem a cada dia desfrutando da presença e do poder de Deus. São as que levantam sua voz a dizer: em Cristo Jesus sou mais e mais que vencedor. Porque têm fé. São pessoas iluminadas e que têm entendimento para entender e obedecer à voz de Deus. Em Salmos capítulo 119, versículo 130 nos diz: expor tuas palavras é dar luz, é dar entendimento, de modo que até os simples podem entender. Às vezes a iluminação e o entendimento correto não é tão difícil de encontrar. Só devemos saber onde começar a buscar. E se começa buscando e tendo comunhão com o Senhor, escutando sua voz e obedecendo. A palavra revelada de Deus causa um efeito grande no campo da mente. O salmista faz referência à iluminação e ao entendimento. São duas coisas que produz a palavra revelada e a comunhão com o Senhor. A iluminação e o entendimento não tem nada a ver com o que ensina o sistema religioso. A educação teológica e os estudos bíblicos não é o mesmo que a iluminação e o entendimento espiritual. A teologia e os estudos bíblicos alimentam somente sua carne, mas a iluminação e o entendimento alimenta o espírito, porque vem direto da fonte de Deus. Absolutamente nada, exatamente nada, pode substituir a luz de Cristo. Nenhum objeto ou ação humana pode fazer o que faz a iluminação e o entendimento de Cristo em nossas vidas. Nada tem o poder de causar tão grande efeito na mente humana como Cristo Jesus. O efeito que produz a voz de Deus é iluminação e entendimento para o corpo, alma e espírito. E ninguém pode substituir esta voz, esta presença e esta luz. A palavra de Deus é a voz de Deus. E não falo da palavra de Deus chamado Bíblia Sagrada. Não, eu falo da palavra de Deus revelada, dada unicamente e em particular a você. Esta é a verdadeira iluminação e o verdadeiro entendimento quando você conecta com Deus e escuta sua voz. A voz de Deus revela o que busca, coisas grandes que jamais poderia ele descobrir por seu próprio entendimento. Deus revela os mais grandes segredos do reino dos céus para aquele que busca e conecta com ele. Este é o verdadeiro propósito da existência, a natureza íntima do homem, sua origem e destino. À luz desta revelação,
a vida tomou um verdadeiro significado completamente novo. O homem se vê a si mesmo como plano divino de seu Criador. E ao encontrar lugar em este plano divino, alcança um sentido de dignidade própria e de alcance pessoal, que satisfaz e regozija seu espírito, alma e corpo. O efeito da voz e da presença de Deus sobre a vida humana transmite luz de salvação, a segurança que ha sido perdoado de seus pecados, desperta uma consciência de paz interior, de gozo pleno, de um verdadeiro significado e propósito da vida. Não existe nenhuma dimensão da personalidade humana ao qual não alcance esta voz e presença incondicional de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz que a palavra revelada do Senhor é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando buscamos a Deus e entregamos em sua presença, nos ilumina. A palavra que Ele nos revela chega ao mais íntimo de nosso ser e da nossa alma, espírito, coração e mente, incluso a essência mais profunda do nosso corpo físico, as juntas e medulas. A palavra revelada de Deus, plantada como semente no coração, dá o fruto da vida eterna e, a partir deste momento, proporciona alimento espiritual para a vida que há nascido. Recebida em nós, produz ao corpo a saúde perfeita. E recebida em nossa mente, produz iluminação mental e entendimento. Hoje te convido a dedicar tempo em esta busca e comunhão com o Senhor, para ter esta palavra revelada, entregada unicamente a você, e através dela você possa meditar, iluminar e ter entendimento do que realmente produz esta busca e comunhão constante com o Senhor em sua vida. Ter o Espírito Santo hoje em nossas vidas nos faz entender o poder que manifestou a ressurreição. Hoje, a presença e a voz de Deus é o combustível que penetra na alma e faz regozijar o espírito. Sua revelação dada em particular a cada um de nós nos dá a iluminação e o entendimento para seguir adiante na plenitude do caminho da vida. Hoje o Senhor recorda todos aqueles que muitas das vezes não sentem sua presença e não escutam a sua voz. Hoje, Ele mesmo está dizendo a estes: estou eu aí, lado a lado contigo. Somente creia e sinta do que eu, o Senhor, sou capaz de fazer. Sou eu que ilumino e dou entendimento a todos aqueles que me buscam em espírito e em verdade.